Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir a falar. Eu gosto muito de pregar sobre promessas, sobre coisas boas, sabe? Sobre vitórias, sobre triunfos, E talvez você entrou nessa noite esperando ouvir isso. Olha, você é vencedor, Mas talvez se eu fizer isso, eu vou estar repetindo coisas que você já sabe. Porque quando você tem um encontro de fato com Jesus, você já toma posse de todas essas coisas. Se você não tomou posse dessas coisas, você precisa encontrar Jesus. E a palavra que Deus me deu nessa noite, contrariando o meu querer, não chega a ser uma palavra de confrontamento, mas é uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Quando vemos igrejas lotadas e ministérios lotados, muitas das vezes nos preocupamos, com que estratégia usar para conseguir as mesmas coisas. Muitas das vezes temos um ministério que já tem 8 anos, 10 anos. E nos preocupamos, de ser um grande ministério, de prosperarmos a nível de pessoas. E eu confesso para você que essa semana e esses últimos dias, Deus tem me incomodado em relação ao que eu posso fazer para o reino. O que eu posso fazer para mudar isso? E quando o pastor me comunicou que eu pregaria, eu falei, poxa, logo essa semana que eu estou tendo esse confrontamento comigo. E tenha certeza de tudo aquilo que Deus me entrega para falar para a igreja. Primeiro ele trata comigo, Ele fala comigo, eu apanho primeiro. Então nessa semana eu estava me cobrando o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para ganhar almas, o que eu posso fazer para contribuir, para que o reino do Senhor ele cresça cada dia mais. E uma das coisas que Deus revelou no meu coração é que existem igrejas cheias de pessoas, igrejas lotadas de pessoas, mas vazias de conteúdo cristão. Porque quando eu prego para você sobre prosperidade, pode ser um assunto muito interessante para você, principalmente em tempos de crise. Se eu prego para você sobre vitória, pode parecer ser um assunto muito interessante se você está vindo de uma sequência de derrotas e de perdas. Então talvez eu falar para você sobre vitória vai confortar o teu coração e vai te animar a voltar domingo que vem. Mas quando eu falo para você que o que Deus tem para nos entregar nessa noite é uma lição de como ganhar almas, de como evangelizar, eu não sei se talvez é isso que você gostaria de ouvir. Mas eu quero dizer para você, o entendimento do reino de Deus, quando eu entendo o que Jesus representava de fato, quando eu entendo o que Jesus ensinava de fato, eu passo a não ser mais eu passo a não refletir mais a minha pessoa, mas eu passo a refletir Cristo. E quando eu reflito Cristo, as pessoas vão querer aquilo que eu tenho. Então eu quero que nessa noite você venha entender essa palavra como um direcionamento de Deus para as nossas vidas, para que venhamos fazer a diferença, amém? Queridos, sabemos que Jesus ele iniciou o seu ministério quando tinha 30 anos de idade. E quando a gente se apega a esse detalhe sobre Jesus ter 30 anos de idade quando ele iniciou o seu ministério, talvez a gente olhando superficialmente, a gente se apega pensando, poxa, mas Jesus com um potencial enorme que tinha. Ele era o Filho de Deus. Jesus tinha um potencial enorme. E por que ele esperou até os 30 anos de idade para começar a evangelizar e começar o seu ministério? Bem, a primeira coisa é que Jesus ele precisava se preparar. Jesus ele precisava aprender, apesar de ser Filho de Deus, ele precisava aprender as leis da terra, tanto que em diversos momentos Jesus cita a lei de Moisés, Jesus ele conhecia, tinha um conhecimento de regras, de leis muito profundo. Não é à toa que aos 12 anos, em plena festa de Páscoa, seus pais levaram Jesus a Jerusalém.
E como toda criança com 12 anos faria o que numa festa? A gente vai ver isso na nossa festa do milho aqui. O que as crianças de 12, 10, 11 anos vão fazer? Vão brincar, vão correr, vão comer, vão... E nessa correria, os pais de Jesus observaram que Jesus não estava mais ali em meio àquela festa. Jesus não estava mais junto com as outras crianças. Aonde estava Jesus? Jesus estava no templo, conversando com os doutores, interrogando os doutores. E eles se entusiasmaram com aquilo que viam de tanta sabedoria vindo de um menino de apenas 12 anos de idade. Então o que Jesus fez até os 30? Primeiro ele se capacitou, ele se preparou. Ele vestiu as armaduras, ele sabia exatamente aquilo que ele falaria, aquilo que ele estava lidando, com que tipo de lei, com que tipo de regra ele estabeleceria o seu ministério. Jesus em nenhum momento ele se desviou da conduta, das regras estabelecidas, até mesmo pelos imperadores da época. E Jesus, ele quando completou, e tanto é isso, que Jesus, ele quando iniciou o seu ministério aos 30 anos, ele sabia exatamente que apenas aos 30 anos de idade um homem era ouvido. Você sabia que, segundo as leis judaicas, para um homem ter voz, para um homem poder ensinar, ser chamado de mestre, ele tinha que ter a partir dos 30 anos de idade. Então se Jesus tivesse 29, se Jesus tivesse 28, 27, ele não teria voz, as pessoas não respeitariam Jesus como mestre. Então Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E queridos, Jesus, ele, apesar de ter acumulado toda a sabedoria durante esses 30 anos, trabalhou, ajudou seu pai, Jesus, ele sabia também reconhecer os profetas naquele tempo. Jesus, ele virou e declarou que João era o maior de todos os profetas nascidos de mulher. Então isso demonstra um primeiro caráter do evangelista Jesus, é ter a humildade de reconhecer em outros profetas a capacidade de fazer o reino. João Batista, ele profetizava. Jesus, ele curava. João Batista falava: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo, Jesus. Jesus completou aquilo que João Batista não tinha. E para que eu olhe para o meu ministério e veja algumas falhas e veja algumas coisas que ainda não estão caminhando, talvez eu precise, Jesus, vem completar um pouquinho mais. Eu queria que você abrisse em João capítulo 7, por favor, projete, Jéssica. João capítulo 7, versículo 16 ao 18. Jesus, ele conhecia das leis, Jesus, ele conhecia das doutrinas, Jesus conhecia os profetas que vieram antes dele, Jesus conhecia os profetas que viviam na mesma época que ele. Jesus, ele tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento para falar, mas Jesus em nenhum momento contestou as leis da sua época. Jesus em nenhum momento confrontou as leis da sua época. Jesus em nenhum momento quis inovar, criar um novo ministério, uma nova doutrina, não. Então vamos lá. João capítulo 7, versículo 16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, quando eu me preocupo com o Evangelho, me preocupo em evangelizar de uma maneira mais ativa e mais direta, eu tenho que olhar para aquele que é a minha referência. E a minha referência sendo Jesus, eu tenho que obter algumas características que Jesus tinha. Jesus, como vemos, era um profeta, um evangelista incomum. Porém, deu a João Batista o título de maior de todos os profetas nascidos de mulher. Queridos, eu não vejo evangelizar como arte do convencimento. Eu vejo evangelizar como você ter algo a oferecer. Entenda o meu ponto de vista. Eu posso falar para você que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, mas se eu não estiver curado, eu não vou conseguir libertar ninguém.
Se eu não estiver liberto de fato, eu não vou conseguir transmitir verdade para as pessoas. Falar sobre cura, falar sobre libertação, falar que Jesus é alegria e viver triste. Falar sobre libertação e não ser liberto. Eu tenho que transmitir de fato aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo tem que ser um reflexo de Cristo em mim. Quando isso não é de fato, eu não consigo consolidar. Por incrível que pareça, as maiores igrejas com o maior número de membros também são as que mais perdem. De repente, se você lembrar de alguns grandes ministérios, você vai se lembrar que você passou por eles. De repente você vai lembrar assim: poxa, Hernani, é verdade, eu me converti naquela igreja. Talvez aquela igreja bem famosa. Mas olha, hoje você não está lá. Porque eu te ganhar prometendo coisas que te agradem num primeiro momento é muito fácil. Mas consolidar apenas a palavra verdadeira de Cristo é capaz. E por incrível que pareça, o que Cristo tem a te oferecer é simplesmente o melhor que você pode herdar dessa terra, que é a vida eterna, que é a paz de espírito. Amém? Queridos, vamos lá. Jesus não fazia propaganda enganosa. Jesus era exatamente aquilo que ele oferecia. Tudo que ele pregava ficava refletido nele. As pessoas vinham até Jesus pois sabiam exatamente que nele encontrariam a solução para os seus problemas. E se entregando a ele encontrariam um caminho para a vida eterna. Evangelizar, ganhar almas, é oferecer para a pessoa aquilo que falta nela. Eu posso tentar transparecer para você, mostrar para você uma falsa alegria, mas em algum momento, quando você começar a caminhar comigo, você vai descobrir que eu te vendi algo que de fato eu não sou. Agora, quando eu tenho um reflexo de Cristo em mim, e eu espero para você tudo aquilo que Cristo me oferece, aí você vai ser impactado pela verdade de Cristo. Eu tenho alguns amigos, alunos, que são ateus. E eles falam que conversar comigo é diferente, segundo eles. Que quando eles conversam com cristãos, os cristãos tentam empurrar goela abaixo deles a verdade que a igreja tenta transmitir. E a última vez que eu conversei com uma menina que era ateia, eu falei para ela: olha, Jesus não é um remédio ruim. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um remédio chamado Revenil. Quem tomou isso? Quem tomou isso e sobreviveu? Revenil. Tomou Revenil? Aquilo era muito ruim. Não foi Deus que criou aquilo não, pelo amor de Deus, aquilo era muito ruim. Hã? Não vem, graças a Deus, não vem demais, criança, não fica apavorado. Eu lembro que meu pai e minha mãe tinham que me segurar mesmo, eu me contou se apertar minha boca para abrir a boca e empurrar aquele Revenil goela abaixo. Jesus não é um remédio amargo, Jesus não é um remédio ruim que eu preciso empurrar a goela abaixo das pessoas. Jesus é mais doce que o mel. Agora a diferença está em as pessoas quererem a Jesus de fato, elas olharem para mim e verem a diferença na minha vida em relação à vida delas. Quando um ateu olha para mim e vê a minha falta de fé, e vê a minha falta de segurança em determinadas situações, ele jamais vai querer servir esse Deus. Quando uma pessoa com tribulações, com dificuldades, ela olha para mim e vê eu passando pelas mesmas tribulações, mesmas dificuldades, e lidando com essas dificuldades da mesma maneira que ela age, ela não vai querer encontrar diferença em mim. A gente se junta a pessoas quando o ser humano ele tem esse lado interesseiro, mas eu quero trazer isso no bom sentido. A gente vai juntar com pessoas que possam somar, não é isso que a gente fala? Eu quero estar do lado de pessoas que somam. Eu quero estar do lado de pessoas que vão fazer a diferença. E assim é a vida, a gente age assim. Desde que a gente nasce, criança é assim. E Jesus ele atraía as pessoas exatamente por causa disso, porque Jesus fazia a diferença. Se você olhar o Evangelho de Jesus, Jesus ele consolidava de uma maneira muito diferente. Jesus ele não ganhava ninguém pelo medo, ele não ganhava ninguém pela sua impostação. Jesus não ganhava ninguém só falando do inferno, inferno, inferno. Jesus não prometia nenhuma riqueza material, muito pelo contrário. Ele falava: se vocês vieram procurar riqueza aqui, meu reino não é nesse mundo.
Então talvez essas pessoas que fossem atrás dessas coisas abandonariam, com certeza muitas abandonaram. Talvez o grupo que seguia Jesus fosse um grupo muito pequeno. As pessoas começavam a se aglomerar em volta de Jesus quando começavam a saber que os milagres aconteciam. Aí as pessoas, opa, eu quero receber milagres, eu quero receber milagres. Mas se você for olhar a maneira que Jesus tocava de fato aquelas pessoas que se permitiram serem tocadas por Jesus, é porque Jesus sempre tinha algo diferente para oferecer de fato que ia mudar a vida daquelas pessoas. Quando em João, abre por favor, Jéssica, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6 ao 9. O que uma pessoa precisa para se tornar um grande evangelista? Você quer ganhar almas? Você quer ser um grande evangelista? Comece a transmitir a verdade de Cristo. Hernani, como que eu vou transmitir a verdade de Cristo? Falando, não, sendo essa verdade. Sendo essa verdade. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A revelação do Pai já estava em Jesus. A revelação do verdadeiro Evangelho está em Jesus. E as pessoas tinham dificuldade. E Filipe falava: Senhor, mas como que eu vou ver o Pai? Olha para mim. Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou pregar sobre Jesus? Onde as pessoas olharem para você. Mas será que nesse momento a gente está apto a falar isso? Olha para mim, veja como a minha vida é. Venha ser como eu. Venha viver a vida que eu vivo. Será que se você fosse evangelizado por você mesmo, você se convenceria? Para para pensar. Para nesse momento para pensar. Então, eu sou Hernani, eu tenho tantas falhas. E quando eu me fiz essa pergunta, na sexta-feira, quando eu comecei a escrever, eu confesso para você, eu não me convenci. Muitas das vezes queremos demonstrar uma alegria, distribuímos sorrisos, mas por dentro estamos tristes e amargurados. A verdade que Jesus oferecia era íntegra, ela era plena. E eu tenho que transmitir essa verdade para que eu possa ganhar as pessoas, para que eu possa ganhar almas, para que eu possa consolidar. Não queremos encher a igreja, queremos encher corações da verdade que é Cristo. Então Jesus, ele se declarou: Jesus é o caminho. Volta lá por favor, Jéssica. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Então fica claro que se Jesus é o caminho, tudo que eu fizer tem que ser direcionado por Jesus. Tá, eu aprendi que Jesus é o caminho, mas será que de fato eu tenho seguido esse caminho? Será que eu tenho seguido esse direcionamento? Ou será que eu tomo decisões pela minha própria vontade? Será que eu me deixo levar pelos meus instintos? Pelos momentos que eu vivo, pelo momento de raiva, então eu xingo, eu brigo, eu agrido? Momento de tristeza, eu me abato? Quando eu descubro que Jesus é o caminho, e é um caminho tão perfeito, então se Jesus é um caminho perfeito, por que não confiar o meu direcionamento a esse caminho perfeito? Por que confiar as minhas razões, as minhas emoções, as minhas atitudes em mim mesmo? Então quando eu começo a desfocar do caminho que é Jesus, eu começo a tomar decisões precipitadas. E eu começo a fracassar, e a minha vida em casa começa a fracassar, a minha vida conjugal, a minha vida de família, e a minha vida no trabalho, e as coisas começam a dar errado porque eu desviei do caminho. E se eu estou desviado do caminho, as pessoas não vão me olhar como uma direção segura a caminhar. Então quando Jesus declara que Ele é o caminho, e Ele diz: ó, vem a mim, quem vem a mim chega ao Pai.
Quem olha para mim enxerga o Pai. Então, se eu olho para Jesus, antes de eu tomar qualquer decisão na minha vida, eu tenho que perguntar: Senhor, esse é o teu direcionamento? Senhor, esse é o caminho? Isso é o que tu queres para a minha vida? Senhor, é por aqui que eu devo ir? É por ali que eu devo ir? Muitas das vezes tomamos decisões que nos arrependemos. E eu te garanto, essa decisão não foi uma decisão tomada, direcionada a Jesus. Porque se fosse, você jamais se arrependeria. Então, devo deixar claro para as pessoas de que não faço nada, não tomo decisão alguma sem antes orar ao meu Senhor, pedir direcionamento. Eu não tomo decisões de cabeça quente, eu não me desespero, eu não tomo atitude premeditada. Eu tenho um bom conselheiro, Ele é Jesus. Eu tenho que mostrar que todas as minhas decisões são pautadas por Ele e para Ele. Jesus ensinou isso quando direcionou a Deus todos os seus feitos. Jesus declara a vontade do Pai em tudo aquilo que Ele fazia. E o que a gente faz? Será que a gente pode declarar que é a vontade do Pai? Se você for ver os milagres, as curas que Jesus fazia, é a vontade do Pai. Jesus direcionava o Pai. Será que com minhas atitudes, será que com meus gestos eu posso ter essa ousadia de declarar: essa é a vontade do Pai? Mas espera aí, eu digo que eu tenho a palavra para o perdido. Eu digo que eu quero evangelizar o pecador e dizer para ele que eu tenho a solução para os problemas dele. Mas será que o caminho que eu tenho seguido é exatamente o caminho que eu quero levá-lo? Porque se eu sigo o caminho de Cristo, não tem erro. Se eu sigo o caminho de Cristo, não tem tropeço. Então a pessoa tem que olhar para mim e ver que eu estou direcionado, que eu estou focado no caminho que é Jesus. E quem está focado no caminho que é Jesus não tem dúvida, não tem medo, é pautado sempre pela voz de Deus, sempre pelo direcionamento de Deus. É para o Pai, é do Pai, é em nome do Pai. Então eu não tenho que temer. Então, vamos lá. As pessoas vão ver que eu não me desespero, não me afogo, não tomo decisões precipitadas e não me arrependo das que tomo. Eu sou seguro, sou bem sucedido, sim, pois Jesus é o meu caminho, Ele é meu direcionamento. Todo mundo quer ser seguro, todo mundo quer ter confiança. E se eu sou de fato assim, as pessoas vão querer ter isso. Então apresente Jesus o caminho. Eu não estou falando de riquezas, eu estou falando de estar seguro, mesmo em meio à crise. Ter Jesus e seguir o seu direcionamento é a melhor autoestima que um homem ou uma mulher pode ter, porque ter Jesus nos basta. Você pode estar atravessando a crise mais profunda que as pessoas possam imaginar. De repente você está passando e as pessoas não veem isso em você, porque você tem Jesus. Quem tem Jesus, na nossa administração a gente já falou, quem tem Jesus consegue enxergar além da tempestade. Jesus também disse que Ele é verdade. Então, eu vou oferecer para as pessoas que vão evangelizar o caminho que é Jesus. Então eu digo para elas: me sigam nesse caminho que é Jesus. E elas vão querer ver eu andar corretamente por esse caminho. Mas depois Jesus diz: eu sou a verdade. E a minha vida ministerial, a minha vida conjugal, a minha vida num todo, a minha vida tem que demonstrar a verdade, a minha vida tem que expressar a verdade. Porque como é que eu posso te falar que Jesus é a verdade e eu sigo essa verdade se eu não transmito uma verdade para você? As pessoas vão querer te seguir pela verdade que elas veem em você. E qual verdade você tem que transmitir? Eu tenho que viver uma vida de verdade, sem enganar, sem refletir coisas que eu não vivo. E eu não estou falando simplesmente de pecados, porque a gente pode falar: não faça, e lá na frente a gente tropeçar, cair. Mas muitas das vezes a gente tenta transmitir uma vida que não vive em outras áreas. Às vezes o casal é até líder dos casais, né? Líder de família, e transmite sorrisos e abraços dentro de suas igrejas, mas muitas das vezes estão com a família completamente destruída. E talvez eu te ganhe com aquele primeiro sorriso, com aquele primeiro abraço e beijo que eu dei na minha esposa, e você que de repente está com um casamento fracassado, você vai olhar e falar para mim assim: olha, eu quero ter a vida daquele rapaz ali, eu quero ter um relacionamento igual aquele rapaz tem, eu quero ter essa vida. Mas aí com o tempo você vai me conhecer talvez e vai ver que aquela verdade não era tão verdade, e você não vai caminhar mais comigo, porque eu não te transmiti
a verdade. E quando Jesus diz eu sou a verdade, Jesus ele entrega a totalidade real daquilo que ele é. E eu quero essa verdade para o meu casamento. Eu quero essa verdade para a minha casa. Eu quero essa verdade para a minha vida, porque quanto mais verdadeiro eu for, mais credibilidade eu terei para ganhar as pessoas. Quem não quer caminhar do lado de alguém que fale a verdade? Não é? De repente você já ouviu algum escândalo de alguma igreja ou de alguma liderança, aí de repente alguém te convidou para ir lá, quem faz a primeira coisa que você falou? Eu não, para aquele pastor lá, eu sei de cada coisa, não é assim? Porque ninguém gosta de caminhar com a mentira. E Jesus só expressava a verdade. E eu tenho que expressar a verdade que é Jesus. Senão eu vou te enganar durante algum tempo, sim. Mas eu não vou consolidar você. Logo eu vou perder você. Porque eu não expressei a verdade que era Jesus. Agora, querido, expressar a verdade que é Jesus não é dizer para você que eu vivo bem 24 horas por dia. Expressar a verdade que é Jesus não é dizer para você que eu não tenho problemas no meu casamento, não tenho problemas no meu trabalho. Expressar a verdade que é Jesus é mesmo diante de todos esses problemas, eu me manter em Cristo. Eu me manter tranquilo. Porque a Bíblia diz para a gente, em Mateus capítulo 5, versículo 45, a Bíblia nos diz: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Ou seja, você também está sujeito, você é evangelista, você é líder, você é profeta, você é pastor, você também está sujeito às suas dificuldades. A diferença está nas decisões que eu tomo em meio às dificuldades. Então eu encontrei em Jesus a verdade. Muitas das vezes ter coragem para falar a verdade, e pontos na minha vida que ainda não estão bons, pontos que preciso da misericórdia de Deus para me manter de pé. Eu preciso declarar sim que tenho limitações e sou como qualquer outro mortal. Expor as minhas dificuldades, expor as minhas limitações é ser verdadeiro. Porém, nesses momentos de dificuldade eu tenho um alento. Eu mostro para as pessoas que eu tenho dificuldades, que eu passo por adversidades, mas eu tenho um alento. E todo mundo quer um alento em meio às dificuldades. De repente você tem um conhecido, um amigo que esteja enfrentando grandes problemas. Por que ele ainda não veio se aconselhar com você? Será que ele vê essa verdade em você? Será que ele vê essa calmaria em você? Será que ele vê essa tranquilidade em você? Por exemplo, se eu estou com raiva, eu chego perto da Jéssica, porque ela me acalma. Agora tu imagina eu estar com raiva e ficar perto de alguém pilhado. A coisa vai ser pior ainda. Então, quando a gente está em meio à dificuldade, a gente vai procurar se aproximar de pessoas que têm algo a nos oferecer. Então Jesus diz: eu sou o caminho, eu tenho um direcionamento a te oferecer. Então, se eu prego sobre Jesus, eu tenho que dizer: olha, eu tenho um direcionamento para você. Esse direcionamento é Jesus, vem comigo, eu estou seguindo Ele. Então, quando Jesus diz: eu sou a verdade, eu tenho que mostrar essa verdade para você. Uma verdade de limitações humanas, às vezes, sim, eu tenho. Mas eu tenho que dizer para você que mesmo diante disso, eu tenho uma verdade que é Cristo. E nessa verdade está alicerçada toda a minha vida. Queridos, Jesus disse: eu sou a vida. Quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele diz que não somente que Ele venceu a morte, e através de se entregar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para nos libertar e nos dar a vida eterna, isso fica bem evidente. Mas quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que para se chegar no céu, temos que viver a vida de Cristo. Temos que viver uma vida com Cristo, transmitir a verdade de Cristo. O maior teste que a gente pode ter, a maior testemunho que o evangelista pode dar, o maior testemunho que você pode dar antes de evangelizar alguém, é a sua vida. Você entendeu? A sua vida é a maior forma de evangelização que você pode ter.
Porque se você possui coisas boas, as pessoas vão querer aquilo que você tem e vão te perguntar como você conquistou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Este é o modelo, esta é a fórmula. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele, não por mim, pela misericórdia dEle, não por mim. É um favor imerecido. Quando Jesus se colocou como caminho, Ele carregou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e através de suas chagas fomos sarados. Jesus morreu por um propósito, para que seu sangue nos lavasse de toda iniquidade, mas não nos deixou só. Ele ressuscitou no terceiro dia para não nos deixar só. O que falta para ganharmos almas? Talvez demonstramos mais que vivemos toda essa verdade que Jesus oferece. As pessoas compram ideias de verdade que mostram resultados. Você pode, não sei se alguém aqui já comprou alguma franquia. Tempo atrás o pastor Ricardo me convenceu a trabalhar com Uber. Ele me transmitiu uma segurança. Não, vai dar para... Opa, vou trocar de carro e vou... Só não consegui trocar de carro ainda, senão eu já estava lá. Porque as pessoas gostam de comprar verdades. As pessoas gostam de ser convencidas daquela verdade e ver o resultado daquela verdade. As pessoas compram ideias de verdade que mostram o resultado. Então, se eu não estou mostrando o resultado, ou eu mudo a minha vida a partir desse momento, ou eu passo de fato, e eu passo de fato a ser diferente, ou eu vou viver uma vida de mentira. Convencer alguém a fazer o que faço, a seguir o que eu sigo, será que eu mesmo me convenço disso? Queridos, quando Jesus encontrava alguém, aquela pessoa tinha uma mudança radical na vida dela. Eu vou te dar alguns exemplos. E a mudança radical na vida daquelas pessoas se dava pelo simples fato de que o que Jesus oferecia era de fato aquilo que Ele era. Maria Madalena era uma mulher possessa por demônios. Jesus havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena. E Maria Madalena passou talvez a ser a mulher mais leal ao ministério de Jesus. Nunca mais foi a mesma. Quem diria, uma mulher que antes de conhecer Jesus era possessa por 7 demônios. Mas a partir do momento que conheceu Jesus, teve a sua vida completamente restaurada. Aquela mulher foi uma grande adjuntora, uma grande ajudadora do ministério de Jesus. Porque a partir do momento que ela conheceu Jesus, a sua vida não foi mais a mesma. Eu quero dizer, talvez você pode ter 10, 20, 30 anos de evangelho. E se você continua com a sua vida do mesmo jeito, se você continua praticando as mesmas coisas, se você continua tendo os mesmos fracassos, se você continua tendo a mesma dificuldade, talvez você esteja se comportando como Felipe, esperando ainda Jesus se declarar. Talvez você ainda não esteja reconhecendo Jesus, como Maria Madalena reconheceu e foi liberta. Então, se de repente, nessa noite, você ainda não se sente liberto, você precisa encontrar de fato Jesus. A Bíblia também nos fala sobre o endemoniado gadareno. Abre, por favor, Jéssica. Marcos, capítulo 5. Versículo... Eu vou resumir, não precisa abrir não, é muito longo. Eu vou resumir. O endemoniado gadareno, ele vivia num estado onde ninguém mais acreditava na possibilidade daquele homem ser curado, ser liberto, ser transformado. Talvez você se encontre assim. Talvez você conheça alguém que se encontre assim. E o endemoniado gadareno, ele vivia em tumbas, vivia no cemitério, vivia nos túmulos. Porém Jesus chegou. E quando Jesus chegou, os demônios que estavam naquele homem reconheceram a autoridade de Jesus, né? E a partir do momento que aquele homem se encontrou com Jesus,
Ele foi liberto daquela legião. Mas o mais interessante disso, um homem que morava num cemitério, um homem que se mutilava com cacos, um homem que gritava pela cidade, louco, ninguém acreditava mais nele. Esse aí está perdido. Aquele homem, quando encontrou Jesus, teve uma mudança tão radical na sua vida, que ele voltou para a sua cidade e virou um grande evangelista. E as pessoas ficavam espantadas com a mudança na vida daquele homem. E olha como é interessante, quando eu tenho uma mudança de vida, as pessoas vão ficar espantadas com a mudança de vida que eu tenho, e elas vão me ouvir, porque eu de fato mudei. Então por que as pessoas não me ouvem? Por que eu não consigo convencer as pessoas a ir para a igreja comigo, a caminhar comigo? Porque talvez eu não tenha tido de fato uma mudança total. Talvez eu precise me libertar um pouco mais, talvez eu precise conhecer Jesus um pouco mais, enxergar Jesus um pouco mais. Aquele homem, ele teve uma mudança tão radical que ele queria seguir Jesus, ele queria ser um dos discípulos de Jesus. Jesus falou, não, opa. Ele já estava subindo no barco, botando a terra em cima. Jesus falou, opa, peraí, volta para a sua cidade e fala o que aconteceu. E aquele homem, eu tenho certeza que deu muitas almas para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi um antes e foi o outro depois de conhecer Jesus. Eu preciso mostrar a diferença que Jesus faz em mim. Eu preciso mostrar a diferença que Jesus fez em mim. As pessoas precisam olhar para mim e ver a diferença do antigo Hernani para o novo Hernani. Senão eu jamais vou conseguir convencer ninguém a caminhar. Eu jamais vou ser um evangelista se eu não vivo de fato uma mudança que eu prego. No Marcos capítulo 5, não precisa abrir não, versículo 20, diz sobre o endemoniado gadareno, agora já liberto. Jesus mandou ele ir para os seus, ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Queridos, temos o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela, como todos sabem, os samaritanos e os judeus, eles têm uma rincha. Isso envolve religiões, paganismos. Os samaritanos são pagãos, adoram outros deuses, não reconhecem Jerusalém. Então eles têm uma rincha. E Jesus, quando chega até aquela mulher, ele transforma a vida daquela mulher de uma maneira radical. Queremos ganhar os samaritanos, não queremos? Pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que seguem religiões diferentes da nossa. Mas só vamos ganhar se elas reconhecerem em nós Jesus. E o interessante é que aquela mulher vivia uma vida totalmente problemática. A Bíblia nos diz que ela foi por volta de meio-dia até o poço. Interessante é que as mulheres evitavam ir ao poço por volta desse horário, que era o horário que mais o sol batia, mais o sol queimava. Então as mulheres davam preferência a ir ao poço pela manhã. Mas a mulher samaritana se envergonhava tanto do seu adultério que ela, quando todos iam embora, quando o poço estava vazio, quando ela chegava. E o interessante é que quando ela chegou até o poço, ela teve um encontro especial. Jesus lhe pediu água. O interessante é que aquela mulher, ela não sabia que naquele dia ela encontraria alguém, um judeu, que mudaria completamente a sua vida. Existem pessoas que não conhecem Jesus, mas o mais interessante é que ela não conheceu Jesus, não conhecia Jesus. Mas ela, sabendo que Jesus era judeu, mesmo diante de todos os problemas dela, mesmo diante de todo o adultério dela, a primeira coisa que ela fez foi: olha, por que você me pede água? Eu sou samaritana, você é judeu. Quando a pessoa muitas das vezes está com a sua vida com tantos problemas, tantas dificuldades, mas quando tem um encontro com Jesus, ela não consegue enxergar Jesus e ela começa a criar obstáculos para se encontrar com Jesus. E aquela mulher samaritana, o primeiro obstáculo que ela encontrou ao falar com Jesus era isso: olha, pensamos diferentes. Eu sou samaritana, você é judeu. Então por que me pedes água? Jesus virou para aquela mulher e falou: olha, mulher, se tu soubesses que
Quem te pede água? Queridos, precisamos revelar Jesus às pessoas. Precisamos revelar Jesus aos samaritanos. Precisamos revelar Jesus àqueles que pensam diferente da gente. Você conversa com um ateu, você precisa revelar Jesus para ele. Mas como você vai revelar Jesus para ele? Sendo a verdade de Jesus na terra. Então, o interessante é que quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela correu até os seus. Jesus revelou o seu estado de pecado, né? Ofereceu a água da vida e falou: olha, a água que eu te ofereço, se você tomar, você jamais terá sede. Jesus ofereceu a água para aquela mulher, porque Ele era a água. Jesus é a água viva. E Ele só oferece aquilo que Ele é. Então quando Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, eu sou a água, a partir daquele momento aquela mulher ficou saciada, tanto que ela foi até os seus. Ela foi até os samaritanos e trouxe eles até Jesus. Em João capítulo 4, eu vou ler rapidinho, versículo 39 a 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Olha que interessante. Que testificou, disse-me, tudo quanto tem feito. Uma mulher que era adúltera teve um encontro com Jesus, e os samaritanos acreditaram no que ela falava. No versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogavam-lhe que fizesse com eles. E ficou ali 2 dias. Olha, eles rogavam: o que o Senhor fez com ela, faça comigo. A mudança que essa mulher teve, eu quero ter. Vamos os samaritanos falar. E queridos, será que de fato demonstramos essa mudança? Porque as pessoas precisam olhar para a gente e querer essa mudança. Olha, eu olho para o Anderson e eu quero ter essa mudança. Eu olho para o pastor Ricardo, eu quero ter essa mudança. Eu quero ser assim. Senhor, faça comigo o que o Senhor faz com ele. Eu olho para a Geise e eu falo: Senhor, faça comigo o que o Senhor fez com ela. Eu olho para a pastora Marisa: faça comigo o que o Senhor fez com ela. Então aquela mulher que era uma mulher adúltera teve uma mudança tão radical na sua vida, que os samaritanos queriam a mesma coisa, queriam experimentar a mesma coisa que ela experimentou. Porque Jesus, ele transmitia a verdade. Então ele disse: eu sou a água. E ele saciou a vida daquela mulher. E quem não quer ser saciado? Quem não quer que as suas ansiedades sejam saciadas? Então será que estamos oferecendo de fato o Evangelho de Jesus? Será que de fato estamos transmitindo a verdade do Evangelho de Jesus? O que está errado nos evangelistas de hoje? O que está errado em mim como evangelista? Será que eu tenho transmitido a verdade do Evangelho de Jesus? Será que as pessoas olham para mim e querem ser como eu? Queridos, podemos falar também de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era odiado pelo seu próprio povo. Um judeu que prestava serviço para Roma. Ele tirava o dinheiro do povo cobrando impostos, muitas das vezes taxas abusivas, impostos abusivos. Ficava com uma parte, né? E mandava outra parte para Roma. Literalmente um malandro. Mas Zaqueu, ele faltava algo dentro de Zaqueu, que nem toda a riqueza, nem todos os seus bens poderia preencher. E Zaqueu soube que Jesus passaria ali. Porém Zaqueu, ele tinha uma baixa estatura. Ele era pequenininho, sabe? Tipo do tamanho da Joana, da Geisa. Então tinha uma multidão que seguia Jesus, porque as pessoas queriam aquilo que Jesus tinha a oferecer. Muitos queriam. E Zaqueu também queria. Só que Zaqueu não era visto. Zaqueu não conseguia enxergar Jesus, ele não era visto. Então ele subiu numa figueira. Quem conhece uma figueira aí? É uma árvore espinhenta. E olha, é uma das árvores mais difíceis que tem para subir. Mas o desespero daquele homem em mudar a sua vida foi tão grande que ele subiu nessa árvore espinhenta até que Jesus conseguisse enxergar ele. Viu, Geisa, Joana? Tive uma figueira. Vocês não precisam ver se Jesus já enxergou vocês.
aquele homem teve uma vida transformada de uma maneira tão grande, que o seu primeiro gesto, quando Jesus entrou na sua casa, ele abriu as portas da sua casa, foi falar: olha, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se alguém de alguma forma se achar injustiçado pelo que eu cobrei, eu devolvo 4 vezes mais. A verdade de Cristo reflete em mudança de comportamento, mudança de caráter. Eu viro a chave, não é mais o caráter de Zaqueu, mas é o caráter de Cristo que passa a existir em mim. Eu não aceito mais as coisas erradas, eu não aceito mais o velho Zaqueu, eu não aceito mais as minhas antigas falhas. Porque Cristo oferece uma verdade, e Zaqueu experimentou aquela verdade. Falar de mudança, não tem como falar de mudança sem falar de um outro homem, Saulo. Saulo perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus. Mas Saulo teve um encontro tão grande com Jesus, tão grande com Jesus, que de perseguidor a cristãos ele passou a ser perseguido. E ele declarava: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu digo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu declaro: os meus caminhos são os caminhos de Cristo. Eu me direciono pelos caminhos de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse também: eu sou a verdade. As minhas verdades são as verdades de Cristo. Jesus disse: eu sou a vida, a minha vida é a vida de Cristo. Então quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava se abrindo e declarando a totalidade de Cristo dentro dele. A mudança de Saulo foi radical, passou a se tornar Paulo, até mesmo o seu nome foi mudado. Querido, primeiro, eu tenho que entender que quando Jesus entra em minha vida, tudo novo se faz. Eu sou uma nova criatura. E quando eu passo a ser uma nova criatura, as pessoas passam a estranhar, sabe? Porque as pessoas passam a ver uma diferença. Então a primeira coisa que as pessoas veem em você, quando você de fato tem um encontro com Jesus, é ver que você passou a se tornar diferente. Olha, o Hernani não é mais como ele era. Olha, a Leila não é mais aquela Leila que eu conheci. O Domingos não é mais o mesmo. O Domingos é diferente. Aí daí a segunda coisa que as pessoas vão observar é se essa sua mudança foi para melhor ou para pior. E aí? Olha para você. Como está sendo essa mudança? Poxa, Hernani, foi para pior. Então reseta tudo e volta lá para o início, porque você ainda não reconheceu Jesus. Porque quando as pessoas olham para mim e enxergam Jesus, eles vão ver que tudo novo se fez, mas vão ver que foi refeito de uma maneira muito melhor. Porque quando Jesus entra, ele amplifica de uma maneira a minha vida que tudo se torna muito melhor. O fraco se torna forte, o pobre se declara rico. Então tudo novo se fez. Eu sou uma nova criatura. Peraí, pai, mas o Hernani era muito bravo, o Hernani está calmo agora. Eu sou bravo. Hernani, como que eu faço para ficar calmo? Você está conseguindo entender? Eu preciso ser o exemplo de Cristo na terra. Nós já falamos aqui, a palavra cristão significa pequenos cristos, copiadores de Cristo, cópias de Cristo, exemplos de Cristo. Então ou eu sou de fato o que essa palavra diz, ou eu não sou. Então para eu ser um evangelista e ganhar almas, eu preciso mostrar para essas pessoas a diferença que Cristo fez em mim. Eu preciso mostrar a alegria que é servir a Cristo. Eu preciso mostrar a gratidão que é ter esse privilégio de servir a Cristo. Querido, a gente só oferece aquilo que a gente tem. A gente só oferece, deixa eu tentar colocar de uma maneira para você entender. A gente só oferece com facilidade, ou com muita facilidade, ou com uma facilidade maior, aquilo que a gente tem de sobra. Vou te dizer, você às vezes está apertado, está numa situação difícil, você vê alguém que está precisando, você vai lá pela fé, concorda comigo? Pega, tem 1 quilo de feijão, está rico. Se tem 1 quilo de feijão, está rico. Então, você me arruma um pouquinho.
Hoje feijão é investimento. Então você tem 1 quilo de feijão, você vai lá, rapaz, eu vou dar meio quilo, porque eu sei que o irmão está precisando. Mas você, não é que você dê o seu coração apertado, né? Você dá sustentado pela fé de que Deus não vai te deixar faltar. Vamos lá, vamos ser bem realistas. Mas se eu tenho 10 sacos de feijão, não, eu não ganhei na loteria, eu tenho 10 sacos de feijão, estou rico, eu vou dar com muito mais alegria. O que é um saco de feijão para quem tem 10? Queridos, se eu tenho amargura em excesso, eu vou ter facilidade em distribuir a amargura. Se eu tenho paz de espírito, eu vou ter e oferecer com facilidade, tranquilidade, calmaria. Se eu tenho raiva em excesso, eu ofereço raiva com facilidade. A pessoa não precisa pisar nem no meu carro. Se ela se aproximar, eu já penso que ela vai pisar no meu carro e já dou um chutão nela. Porque eu tenho raiva em excesso. E temos a facilidade de oferecer temos a facilidade de oferecer aquilo que a gente tem em excesso. Então, se eu estou ficando raivoso depressa demais, é porque eu tenho muita raiva em mim. E eu ainda não encontrei Jesus na totalidade. Porque se eu encontrasse, eu seria o ser mais calmo do mundo. Se eu tenho paz de espírito, eu ofereço. Se tenho mansidão, eu ofereço mansidão com facilidade. Se eu tenho rancor em excesso, eu ofereço rancor com facilidade. Eu odeio rápido demais, eu me irrito rápido demais, eu fico de mal rápido demais, eu faço beicinho rápido demais. É porque eu tenho rancor em excesso. Porém, se eu tenho um coração perdoador, eu ofereço perdão com uma facilidade tremenda. Se eu tenho desprezo em excesso, eu tenho facilidade em desprezar as pessoas, em menosprezar as pessoas. E eu faço isso de uma forma muito fácil, porque é o que eu tenho de sobra em mim. Porém, se eu tenho amor em excesso, eu tenho facilidade também em amar o meu próximo. Cristo era um grande evangelista, porque além de conhecer a fundo o que falava, ele principalmente vivia aquilo que ele falava. E ele era a própria essência do que pregava. Muitas pessoas queriam apenas o que Jesus tinha a oferecer. Algumas receberam e não se sabe ao certo o seu fim. Porém, as que experimentaram ter a plenitude de Cristo se tornaram grandes pregadores do seu evangelho. Queridos, se eu quero ganhar almas, as pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo. Se eu quero ser um grande evangelista, as pessoas precisam olhar para mim e ver a verdade de Cristo. Então, se você tinha uma dúvida, assim como eu, nessa noite, como ganhar almas? Como ser um grande evangelista? Como encher a minha igreja? Jesus está nos dizendo nessa noite: ofereça a verdade. E que essa verdade que você ofereça tenha Cristo em todo momento. Que viemos oferecer Cristo e todos os benefícios que Cristo traz, mas que viemos viver esses benefícios, que viemos viver no caminho, que viemos a viver a verdade e que viemos viver a vida de Jesus. Então esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida, Jesus. Então, querido, se você ainda não começou a ganhar almas, primeiro tem um encontro de fato, aquele encontro que vai mudar a sua vida com Jesus, aquele encontro que vai mudar um endemoniado gadareno e transformar num evangelista, aquele encontro que mudou aquela mulher adúltera e a transformou num exemplo para os samaritanos, aquele exemplo que mudou um ladrão que cobrava mais, que tirava vantagem dos impostos e tornou um homem honesto, a ponto de devolver e dar tudo metade do que ele tinha aos pobres e devolver em dobro. Eu tenho que transmitir a mudança de vida que Saulo teve, de perseguidor passar a ser perseguido e morrer por amor a esse evangelho, porque Jesus
Jesus é mudança de vida e é uma mudança radical. Muitas das vezes estamos sendo confundidos, estamos nos igualando muito com o mundo, estamos parecendo demais com os nossos amigos do mundo. Talvez os nossos amigos transmitam alegrias até mais verdadeiras do que a nossa. Não acontece isso, né? Porque talvez ainda não tenhamos provado de fato a totalidade daquela água que a mulher samaritana tomou naquele poço. Porque quando encontramos Jesus na sua totalidade, refletimos Jesus e passamos a ter seguidores dessa verdade. Então, querido, que nessa noite você venha reconhecer Jesus na sua vida. Eu não estou falando de um gesto, de levantar a sua mão, mas eu estou falando de olhar para dentro de você e encontrar Jesus nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu caminhar, porque só assim você vai trazer as pessoas para a casa de Deus. Só assim você vai convencer as pessoas de seguirem a verdade que você segue. Então que nesse momento Jesus venha se revelar para você na sua totalidade. Que nesse momento Jesus venha mudar radicalmente a sua vida, porque Jesus ele nunca mudou um pouquinho, ele nunca mudou só um tintinho, não. Jesus ele mudou a totalidade da vida daquelas pessoas, a ponto de que quem conheceu aquelas pessoas se espantavam com aquela mudança. Então, meu Deus, se as pessoas ainda não veem mudança em mim, se as pessoas não reconhecem nem que eu sou um cristão, se os meus vizinhos não sabem nem que eu sou um cristão, é porque algo de errado ainda existe em mim. Porque as pessoas, os meus vizinhos têm que olhar para mim e ver a diferença. Eles têm que enxergar Cristo em mim. Ou eles têm que enxergar algo tão bom, mesmo que eles ainda não reconhecendo que é Cristo. Porque eu sei que se eles enxergarem algo bom em mim, eles vão se aproximar de mim, eles vão querer saber qual é a minha estratégia, eles vão querer saber o porquê da minha felicidade, o porquê da minha alegria, o porquê de eu caminhar de cabeça erguida. E eu vou falar para eles: olha, a minha verdade é Cristo. Então, se você ainda não consegue transmitir essa verdade, como eu muitas vezes não consigo, que passamos a beber a totalidade da água oferecida por Jesus. Chega de viver mentiras, sabe? Um evangelho mentiroso, onde eu digo para as pessoas que eu sou feliz, mas por dentro eu estou amargurado. Eu digo para as pessoas que, olha, o evangelho é super correto, é uma pessoa que não rouba, não desvia dinheiro, mas aí eu, na primeira vantagem que eu posso ter, eu vou lá e confisco um pouquinho para mim. Eu não estou transmitindo verdades, eu estou transmitindo mentiras, e quando eu transmito mentiras, Cristo está muito distante, e o evangelho de Cristo está muito distante daquilo que eu estou falando. E por isso talvez eu não consiga ganhar pessoas, porque eu não mostro a diferença. Se uma adúltera mostrou a diferença, se uma mulher que possuía 7 demônios mostrou a diferença, se o endemoniado gadareno se tornou um grande evangelista, Deus te diz nessa noite: você também pode. Eu posso. Basta eu de fato querer beber a totalidade dessa água que Jesus me oferece. Queridos, chega de ser missionários que não ganham nem o seu bairro para Jesus. Sabe? Tem gente que é missionário, mas não ganha nem o seu vizinho para Jesus, e é missionário. O cara não foi nem em São Paulo evangelizar, mas ele disse que vai para a África, ele disse que ele vai para o Iraque, mas nem o vizinho dele sabe que ele é crente, mas ele na igreja é um missionário. Chega de dizer que eu sou evangelista, se eu não evangelizo. Chega de dizer que sou cristão, se de fato eu não cumpro o que essa palavra diz que eu sou, uma cópia fiel de Cristo. Querido, eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar almas. Queremos encher essa igreja aqui, de irmos para um lugar ainda maior. Mas o melhor, que venhamos a encher com a verdade que é Jesus. Aleluia.
Sabe por quê? Porque as pessoas vão ser contagiadas por essa verdade, vão ser impactadas por essa verdade, e vão ter a mudança de vida, e as pessoas vão querer a mudança de vida que aquelas pessoas tiveram. No início você vai se espalhando como uma onda, sabe? E você vai atingindo um número maior de pessoas, porque todos vão querer viver essa verdade, e a verdade é Cristo. O problema é que a verdade que temos vendido de um evangelho está muito longe de ser o evangelho de Cristo. Queremos encher a igreja por prosperidade, queremos encher a igreja pelo carro que eu posso ganhar, pela conta bancária que eu posso ter, pela casa que eu posso ter. Eu posso encher, mas logo essas pessoas vão ver que elas não conseguiram ter aquela Ferrari que eu tinha. As pessoas vão ver que eu não vão conseguir ter aquela casa de praia que aquele líder tem. E elas vão se esvaziando e se perdendo. Agora eu digo para você, eu tenho um carro que não é novo, não é uma Ferrari, acabei de pagar tem pouco tempo. Quando eu falo para você, olha, eu moro numa casa de aluguel, eu pago aluguel sim, eu não tenho uma casa própria. Quando eu falo para você, olha, minha conta bancária está zerada. Mas quando eu falo para você, olha, eu tenho Cristo, e isso me basta. Essa é a verdade que eu tenho a te oferecer. Porque a essência de ter Cristo soluciona todos os teus problemas. A essência de ter Cristo resolve todos os teus problemas. Porque quem tem Cristo tem tudo. Então que você transmita essa verdade. Você pode sim ter dificuldades, você pode sim ter problemas, mas queira ter Cristo. Queira ter a verdade que é Cristo. Porque as pessoas vão chegar até você. As pessoas vão te procurar. Vão querer viver essa vida que você vive. Vão querer viver essa verdade que você vive. Então é hora urgente de você olhar para você. Opa, vão querer ter a vida que eu vivo? Espera aí. Tá bom. Ou então, não está bom, preciso mudar. Que você crie discípulos que vivam a verdade de Cristo. E que isso se espalhe. E que venhamos a crescer com qualidade. E com alicerce estabelecido na verdade que é Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu ministério. Em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao teu coração.